Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje preparei um vídeo para a gente falar sobre a história dos Estados Unidos, a colonização dos Estados Unidos, como que se deu esse processo. Então, se preparem que aí vem muito conteúdo em bem pouquinho tempo que eu vou tentar fazer esse vídeo bem resumido para vocês, beleza? Fica comigo! Então, a história dos Estados Unidos, ela começa muito antes da chegada dos colonizadores europeus, né? A gente sabe aí das teorias da chegada do homem à América, né? Não é assunto para esse vídeo, mas é muito importante a gente ter essa noção que o continente americano, inclusive norte-americano, já era habitado há milhares de anos pelos indígenas. E naquele território que compreende os Estados Unidos, a gente tinha ali os Sioux, os iroqueses, os esquimós, os havaianos, os apaches, entre tantas outras comunidades indígenas que habitavam aquele lugar. Ok? Então, antes da chegada dos europeus, a gente já tinha aquele território que já era habitado por um povo. Diferente do que aconteceu nos países colonizados por Portugal e Espanha, o que vai acontecer nos Estados Unidos, que foi colonizado pela Inglaterra? A Inglaterra demorou um pouco mais para começar essa colonização. Enquanto que aqui no Brasil, por exemplo, Portugal começou em 1530, pode-se dizer, já empenhar um processo de colonização bem forte, a Inglaterra foi começar a fazer isso nos Estados Unidos lá no finalzinho do século XVI, início do século XVII, que empenha-se nessa colonização do país. Quem que veio morar nos Estados Unidos? Quem que veio colonizar? Importante a gente dizer. A Inglaterra tinha saído de uma guerra civil, né? Então, assim, vieram perseguidos desta guerra civil, perseguidos políticos, vieram para a América para fugir mesmo da Inglaterra, buscar um novo lugar para viver. Vieram perseguidos religiosos, os calvinistas, né, que estavam sendo perseguidos na Inglaterra, também vieram procurar um novo lugar para viver aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, professora Sandra, onde que você tá? Tô na América, né? Por isso que eu tô falando aqui nos Estados Unidos. Aqui, no caso, né, na América, mas lá nos Estados Unidos. Tô aqui no Brasil, gente. Além desse povo, né? Então, além dos perseguidos religiosos, perseguidos políticos, quem mais que veio para cá? Pessoas que tinham, assim, uma ambição de encontrar um novo lugar para viver, para constituir família. Então, esses perseguidos políticos, perseguidos religiosos e também alguns camponeses. Lembra da lei dos cercamentos na Inglaterra, que fez com que muitos camponeses tivessem que migrar para cidades, procurar novas maneiras, novas oportunidades? Esse povo também veio parar aqui na América, lá nos Estados Unidos. E eles encontraram muitas dificuldades, não foram poucas. Eles encontraram a dificuldade do inverno rigoroso, passaram fome, doenças, a guerra com os indígenas, porque esse território era dos indígenas, né? E foi muito complicado, houve muita guerra e muita briga mesmo entre os indígenas e os colonizadores. E entrar no mérito de quem estava certo e quem estava errado dá uma discussão grande. Lógico, a princípio de quem que era a terra era dos indígenas, só que aí não dá pra gente colocar assim também o colonizador como um malvadão que veio para destruir tudo, né? Naquele momento, naquele processo histórico que eles estavam vivendo, eles estavam fazendo isso, né? E a violência, a guerra, a imposição, a tomada de terras, infelizmente é uma coisa que sempre existiu na história entre os mais diversos povos. Então, assim, essa discussão do certo, do errado, ela daria pano para manga, não vou me estender aqui sobre isso, beleza? Então, focou aí. Quem veio para os Estados Unidos foi essa galera, e diferente do pessoal que veio, os colonizadores de Portugal, da Espanha, eles tinham o objetivo de vir para explorar. Eles queriam vir para a América, ficar rico e voltar para a Europa, aproveitar da riqueza deles, era o objetivo deles. Os colonizadores ingleses que foram para os Estados Unidos, eles já foram com uma mentalidade diferente. O objetivo deles era ficar na terra, era criar
uma nova Europa ali, uma nova Inglaterra, um novo lugar para eles viverem, tanto que várias cidades dos Estados Unidos recebem nomes, né, de Nova, e daí tem aquela cidadezinha, né, aquela cidade lá na Inglaterra, e aqui, por exemplo, York. Para começo, né, da história, Nova York, ela foi fundada por holandeses e se chamava Nova Amsterdã. Depois, os ingleses entraram em guerra com os holandeses, tomaram essa cidade e daí batizaram de Nova York. Mas já tem a York, que é a cidade lá da Inglaterra. E aqui nos Estados Unidos, então, eles fundaram a Nova York. Então, assim, era o novo, né? Era um novo lugar para viver com o objetivo de fixar moradia e de ficar ali mesmo, colonizando e transformando esse lugar como sua nova casa. A primeira colônia britânica fundada em terras americanas foi Jamestown, no estado da Virgínia, no ano de 1607. Já no ano de 1733, já existiam as 13 colônias. Está aparecendo aí para vocês esse mapinha, que o que eram os Estados Unidos no começo? Eram as 13 colônias, que é esse território que vocês estão vendo aí. Agora, a gente vai falar um pouquinho das características da colonização britânica na América. Porque, como mencionei antes, difere muito da maneira como foi colonizado as colônias americanas que faziam parte de Portugal e Espanha. Tinham um sistema que era o de plantation, né, ou plantation, que era monocultura, então eles vinham para explorar, depois queriam enriquecer, queriam voltar, e já o modelo de colonização imposto ou sugerido pela Inglaterra nos Estados Unidos já foi um contexto um pouco diferente. Então, vamos analisar essas características. Primeiro ponto para a gente observar nessas características, a relação entre a metrópole e a colônia. Era uma relação de autonomia, diferente do que acontecia, vou falar de novo. Então, é importante a gente fazer essa comparação, até porque às vezes a gente se pergunta, nossa, todos esses países foram colonizados na mesma época pelos europeus, por que os Estados Unidos se tornaram a grande potência mundial que é hoje? Né? Então, quando a gente analisa a história, a diferença no modelo de colonização, a diferença dos objetivos das pessoas que vieram habitar aqui, a gente vai encaixando as pecinhas e vai entendendo por que eles se tornaram tão poderosos assim, certo? Então, os Estados Unidos tinham bastante autonomia, enquanto que os outros países colonizados por Portugal e Espanha tinham o Pacto Colonial. Então, o Pacto Colonial, que eu já expliquei em outro vídeo para vocês, então, os outros países tinham esse Pacto Colonial com a metrópole, onde eles só podiam praticar o comércio com a metrópole. E isso infringia bastante, limitava muito esses países. Já os Estados Unidos não tinham esse Pacto Colonial. Então, ele tinha, assim, uma certa liberdade, inclusive política dentro do estado dele, política, econômica, enfim. A intervenção da Inglaterra nos Estados Unidos, ela vai se dar só mais tarde, daí não vai adiantar mais. Sabe aquele ditado que diz que a vara se dobra enquanto é verde, né? Geralmente os avós falam isso, né? Pra gente educar os filhos, que tem que corrigir enquanto é novinho, porque depois que cresce não adianta. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu na história dos Estados Unidos. A Inglaterra deixou se criar. E quando ela viu que ele poderia se tornar um concorrente para ela veio querer pôr as regras, querer impor uma dominação. E já não cabia mais, os Estados Unidos já estavam bem criadinhos, e aí já começaram a andar, a tomar as rédeas e se governar sozinho. Na verdade, sempre meio que se governaram sozinhos, né? E conseguiram isso. Um outro detalhe importante para a gente mencionar é a diferença do norte e do sul dos Estados Unidos. Então, veja bem, os Estados Unidos tinham essa questão da autonomia, tinha a questão dos colonos que estavam vindo ocupar o território de permanência, eles queriam constituir uma nova casa, um novo lar, como eu falei para vocês antes. Mas assim, falando de norte e de sul, o que a gente vai perceber? Na questão da mão de obra, por exemplo, o norte dos Estados Unidos, ele vai se desenvolver mais, inclusive na questão comercial, depois da indústria, enquanto que o sul, ele vai priorizar mais o latifúndio, a mão de obra escrava. Então, veja, a mão de obra nas colônias do norte eram mais fortes a mão de obra livre, assalariada.
No sul já tinha bastante escravidão. Então a gente pode dizer que o sul dos Estados Unidos ele tinha uma colonização semelhante em algumas características com o restante da América, né? Com a América espanhola e portuguesa, enquanto que o norte não. O norte já vai ser mais desenvolvido, mais aberto às novas tecnologias, a uma visão diferente, mais liberal, inclusive. Ainda falando sobre isso. Enquanto que no norte a propriedade privada, ela é em menor escala, existe propriedade privada, mas assim, não existem grandes latifúndios, essa diferença, né, entre quem é muito rico e quem é muito pobre, ela é menor. No sul, a gente vai ver essa, muito grande, assim, os grandes latifúndios, né, que vão predominar com a questão da mão de obra escrava, que eu já comentei antes. Sobre a religião. Então, a questão da religião nos Estados Unidos vai predominar o pluralismo religioso. Que é isso, professora? Os calvinistas que vieram lá, né, que são cristãos, seguem o cristianismo. Então, os europeus queriam seguir o cristianismo, eles seguiam o cristianismo. Aí tinha lá o indígena que tinha as crenças dele. Beleza, segue as crenças dele. Os africanos que foram escravizados mais na parte sul, seguiam as crenças deles. Então, não tinha essa questão da imposição da religião, como aconteceu nas colônias de Portugal e de Espanha, onde havia a imposição do cristianismo, né, da catequização, não só do cristianismo, do catolicismo, né? E sobre a política na colônia, a gente vai ter o self-government, que é uma liberdade política que eles tinham. Eles se reuniam em assembleias, eles discutiam leis, eles votavam leis, independente da sua metrópole, né? Na Inglaterra já prevalecia o absolutismo. Nesse momento, a Inglaterra estava vivendo o absolutismo, né? Mas aqui na América, nos Estados Unidos, eles tinham essa liberdade, essa autonomia que eu já mencionei antes para vocês. Tudo isso que eu estou comentando com vocês até agora é praticamente no século XVI e século XVII, desde a chegada dos europeus na América, nos Estados Unidos, e o início da colonização. Aí, no século XVIII, a gente vai ter a Marcha para o Oeste. O que é a Marcha para o Oeste? Os Estados Unidos, eles querem se tornar um grande país com um grande território. E aí eles vão começar a adentrar e explorar esse território. Só que essa exploração não vai ser fácil, né? Vai ter guerra, vai ter briga, assim, principalmente, não sei se principalmente, mas também e muito forte com os indígenas, né? Eles vão propor negociações para os indígenas, vai sair daí uma carta bem famosa de um cacique, vou deixar aí para vocês, vai estar aparecendo na tela aí essa carta, né, do cacique que escreveu, falando sobre a sua relação com a terra, como que os indígenas viam a terra, né, que nem tudo tem preço, que a terra não tem preço. E ele faz essa reflexão que é bacana a gente fazer nos dias de hoje também, sobre a questão da ganância, né, do ser humano. Além dessa marcha para o oeste, que era conquistar mais terras, né, os Estados Unidos também criou um plano econômico aí para desenvolvimento da indústria, do comércio. Então ele já vinha crescendo e ambicionando muita coisa. E aí também ficou famosa uma pintura do Destino Manifesto, que vocês estão vendo aí na tela agora, que era o Destino Manifesto. Era os Estados Unidos, né, diziam assim que eles foram escolhidos por Deus, os americanos foram escolhidos por Deus para tomar conta de toda a área, de toda a terra, para conquistar essa terra. Então eles justificavam, né, através da questão divina, o poder, né, e as guerras que eles tinham que fazer ali para conquistar mais terras e se tornar grandioso e poderoso. Nessa ambição de crescer seu território, alguns territórios foram comprados pelos Estados Unidos. Por exemplo, Louisiana, o estado de Louisiana era da França, Estados Unidos botou preço e comprou. Flórida era da Espanha, Estados Unidos foi lá e comprou. O Alasca, olha a estratégia dos Estados Unidos, comprar aquele pedacinho de terra. Que é aquele pedacinho de terra lá no gelo, lá no norte, né? É a questão estratégica. Então, assim, os Estados Unidos foi lá e comprou o Alasca, que pertencia à Rússia, que faz divisa com a Sibéria, lá no cantinho do mapa, que também está aqui aparecendo para vocês terem uma noção desse território que foi comprado, então, pelos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não só comprou o território, também conseguiu, através de acordo diplomático, ele conseguiu o estado de Oregon, que era da Inglaterra, e foi cedido, então, diplomaticamente
para os Estados Unidos. Então, além de invasão, além de diplomacia, além de compra, também teve guerra. Os Estados Unidos empenhou uma guerra contra o México e tomou o que compreendia na época a metade do território mexicano. Então, assim, muitos estados do México passaram a ser norte-americanos depois da guerra. E tem uma frase famosa que diz, né, pobre dos mexicanos, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Pois é. Então, assim, entre os estados que foram tomados pelos Estados Unidos, temos lá Texas, Califórnia, Nevada, Novo México, Colorado, Utah, ou Utah, não sei pronunciar. Então, todos esses territórios, esses estados que são norte-americanos hoje, faziam parte do México, eram territórios mexicanos que foram tomados através de guerra. Também nesse contexto que se descobriram ouro na Califórnia e que essa exploração do ouro na Califórnia foi importante porque, assim, trouxe muita modernidade. Então, foram construídas muitas estradas de ferro e, sem contar na imigração, né, foram 4,6 milhões de imigrantes que vieram para os Estados Unidos nessa época. Lembram que eu falei para vocês sobre a dominação tardia da Inglaterra? A Inglaterra querer controlar os Estados Unidos tarde demais? Pois é. Então, isso tudo aconteceu no contexto da Guerra dos 7 Anos, que foi entre a França e a Inglaterra por territórios norte-americanos. Foi aí que a Inglaterra tomou o Canadá da França, inclusive. Então, a Inglaterra também já estava um pouco desgastada dessa guerra com a França, e nesse contexto aí queria ter o poder dos Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos também já tinham essa intenção da sua independência, e isso gerou um conflito de interesses, né, entre essas duas nações, que na época os Estados Unidos não era nenhuma nação ainda, ele era colônia da Inglaterra. Nesse contexto, para a Inglaterra tentar impor a sua autoridade sobre os Estados Unidos, ela criou a lei do chá, a lei do selo, a lei do açúcar. Essas leis, elas, principalmente o objetivo delas era controlar a taxação de impostos ali sobre esses produtos, mas para impor, então, o que seriam características que a gente via acontecer lá no Pacto Colonial, e agora que a Inglaterra estava querendo fazer aqui, século XVIII, nos Estados Unidos. Acho que isso não ia dar muito certo, né? Mas além dessas 3 leis, do chá, do açúcar e do selo, também tinha a lei dos alojamentos. As pessoas que moravam nos Estados Unidos, elas eram obrigadas a dar alojamento para o exército inglês, caso esse precisasse. Além dessas leis que eu comentei com vocês, também teve as leis intoleráveis, que foi o fechamento do Porto de Boston e uma punição muito forte aos revoltosos. E com as leis intoleráveis vai surgir aí o primeiro Congresso da Filadélfia, que foi um documento de repúdio, assim, um dos primeiros atos que vão marcar a história da independência dos Estados Unidos. Agora, então, a gente entra já no processo de independência dos Estados Unidos, que foi um processo longo que iniciou no ano de 1775. E a gente não pode deixar de frisar desse contexto. Imagina, os Estados Unidos era colônia, a Inglaterra era nada mais, nada menos que a maior potência bélica da época, e a colônia, Estados Unidos, estava entrando em briga, em guerra com a sua metrópole. Isso não foi coisa fácil. Fazendo uma comparação com o exército mesmo, o exército dos britânicos era muito maior, muito melhor, muito mais equipado que o dos Estados Unidos. 12 anos após iniciar o seu processo de independência, os Estados Unidos, então, vai lançar a sua Constituição no ano de 1787. Vai ser promulgada a primeira Constituição dos Estados Unidos. Fazendo uma comparação com o Brasil, a proclamação da República no Brasil vai vir em 1888, 100 anos depois. A Inglaterra era uma república... A Inglaterra não. Os Estados Unidos eram uma república já há 100 anos atrás, já tinham conquistado sua independência 100 anos atrás. Então, o Brasil tardou, né, bem mais. Os outros países da América em geral, que foram colonizados por Portugal e Espanha, tardaram bem mais na sua luta pela independência do que
os Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos gerou essa Constituição e formou então uma república. Eles já tiveram um presidente, que no caso foi George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. E a Constituição norte-americana, ela era baseada nos ideais iluministas lá da França. Então, isso mesmo, antes mesmo da Revolução Francesa. Estados Unidos ajudou até a acelerar o processo da Revolução Francesa lá depois, porque na sua Constituição então, ele já trazia esses ideais, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, principalmente liberdade. Ainda sobre a Constituição dos Estados Unidos, importante lembrar que prevaleceu a questão da propriedade privada, defensora então da propriedade privada e dos princípios liberais, mas que também ela era uma Constituição que mantinha uma representatividade censitária. Que é isso, professora? A representatividade censitária queria dizer apenas que os comerciantes, empresários, latifundiários, brancos podiam votar e ser votados, apenas eles poderiam participar da política. Lembrando que a independência dos Estados Unidos não trouxe junto com ela a abolição da escravatura. Esse vai ser outro processo, então, até por isso, comentando sobre essa questão de ser censitária, né, e apenas os homens brancos, porque os negros ainda eram escravos nos Estados Unidos. A escravidão mesmo só vai ter a sua abolição no ano de 1865. Olha só, em 1775 começou o processo da independência dos Estados Unidos. E praticamente 100 anos depois que vai vir a abolição da escravidão. Vejam bem, vencida a guerra contra a Inglaterra, a guerra de independência, os Estados Unidos vai viver uma guerra civil, uma guerra interna agora. Essa guerra civil dos Estados Unidos vai ser basicamente do norte contra o sul. Lembra lá no começo do vídeo, quando eu comecei a falar das características da colonização americana e das diferenças que tinham entre o norte e o sul? Olha só, isso agora vai ser motivo de guerra. Então, uma guerra civil que vai marcar a história dos Estados Unidos, porque alguns estados do sul, eles queriam formar um novo país, um país independente dos Estados Unidos. E aí seriam os Estados Confederados da América. Então, por conta desses estados do sul terem se unido e começado esse motim aí, vamos chamar assim, então o norte começou uma guerra. A gente pode dizer que essa guerra foi entre o norte industrializado e assalariado contra o sul latifundiário e escravocrata. E aí o Abraham Lincoln, em 1861, ele vai ter uma atacada, ele vai abolir a escravidão. Quando ele abole a escravidão, todos os escravos, os ex-escravos do sul, aderem junto com ele, né? Somam ao exército dele. E aí ele foi uma atacada de mestre, né? Só que veja que processo triste a gente imaginar a escravidão e imaginar que a abolição veio, né, por um acordo, por uma questão maior que não necessariamente seja a questão humanitária, que seja muito mais a questão econômica mesmo, de território prevista ali pelo norte dos Estados Unidos. A guerra civil entre norte e sul dos Estados Unidos durou aproximadamente 3 anos e deixou um saldo de 600 mil mortos. Gente pra caramba que morreu nessa guerra. Findada a guerra, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão olhar, né, para dentro de si e para sua recuperação, então para a reconstrução de tudo que foi destruído com a guerra, para a recuperação econômica do país, para recuperação de união desses estados, né, o crescimento das cidades. Houve uma ascensão capitalista muito grande nos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos vão começar a desabrochar para virar a grande ou uma das grandes potências mundiais que existem até hoje. A gente teve aí nesse contexto a doutrina Monroe, que era a América para os americanos. Que é isso, professora? Doutrina Monroe, América para os americanos? Mas a América não é dos americanos?
Pois é, essa doutrina Monroe, ela deveria ser a América para os Estados Unidos, ou a América para os americanos do norte. Esse era o objetivo deles, porque aí a gente começa um outro contexto, que é o imperialismo norte-americano. Então os Estados Unidos querem a América para eles, não é? Mas para justamente eles explorarem a América, e não que estados da Europa venham explorar a América. Se é para ver imperialismo, que seja um país imperialista da América, fazendo isso nos americanos. E aí a gente vai ter a participação dos Estados Unidos nas duas grandes guerras mundiais, a influência desses países, analisando essa questão do imperialismo que a gente tem hoje, toda a influência norte-americana que nós sofremos, né, no mundo inteiro, mas principalmente também aqui na América como um todo, né, a questão da qual que é a língua, um segundo idioma para você ter. Eu sou do Brasil, então eu falo português, é o segundo idioma, inglês. Você vai para qualquer parte do mundo, é primordial que você saiba falar inglês hoje. As músicas que você escuta, quando você não escuta música nacional, as bandas mais famosas, os filmes mais famosos, da onde são, da onde vem essa produção, as redes de lojas, redes de fast food, da onde vem, o fast food, as palavras que nós usamos hoje, estamos aqui em isolamento, né, e a gente usa lockdown e tantos outros termos que às vezes a pessoa nem sabe o que significa, mas por que está usando esse termo americanizado? Por causa dessa influência, desse imperialismo, desse país que cresceu tanto e que a gente pôde analisar um pouquinho da sua história e entender como que os Estados Unidos se tornaram essa grande potência mundial que é até hoje. Beleza, meu povo? Espero que tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Fico feliz pela participação de vocês. Desejo bons estudos. O mapa mental vai estar disponível aqui para vocês baixarem. Um beijo da professora Sandra Mayra e até a próxima!